Dar início à nossa aula de Sociologia, nós iremos abordar o conteúdo sobre capitalismo e relações de trabalho. Em nossa sociedade, é comum as pessoas serem indagadas, ainda na infância, acerca do que querem ser quando crescer, ou seja, qual profissão pretendem seguir. Na adolescência, a questão da escolha profissional, ela se impõe com maior força por meio do vestibular ou da necessidade de adentrar no mercado de trabalho. Já na fase adulta, parece natural, as pessoas questionarem umas às outras sobre o que fazem da vida, referindo-se exatamente à atividade profissional. Com isso, de maneira abrangente, a gente pode definir o trabalho como uma atividade realizada pelos seres humanos no intuito de modificar a natureza para a satisfação de suas necessidades. Ele se traduz também no esforço coletivo dos seres humanos para a produção de bens materiais e bens imateriais, essenciais à manutenção da vida, como arar a terra, semear, cozinhar, projetar, construir habitações, máquinas, escrever livros, compor músicas e etc. E a cultura se faz por meio do trabalho, da intervenção dos seres humanos na natureza. E é exatamente modificando a natureza que o trabalho transforma o indivíduo e a sociedade, como citado aí no pensador alemão, o Karl Marx, argumentava que o ser humano, ao agir sobre a natureza externa, ao mesmo tempo modifica a sua própria natureza, ou seja, a sua percepção de mundo e de si próprio. Aí é por essa razão que as invenções científicas e tecnológicas dos últimos séculos foram capazes de alterar drasticamente a vida do ser humano ao longo do tempo. Aí essa é a relação do nosso conteúdo, que é exatamente de acordo com o trabalho, o que se modificou nas relações sociais. Relações de trabalho e capitalismo. A noção daquilo que hoje denominamos trabalho muda profundamente conforme a cultura. A complexidade das tarefas ligada à produção é uma característica de nossa sociedade contemporânea. Se a gente parar para pensar, nós iremos perceber que antigamente a denominação de trabalho possuía característica diferente do que é atualmente. A palavra trabalho, ela significa instrumento de tortura. Na antiguidade, até mais ou menos o fim da Idade Média, as concepções de trabalho apresentam variações, mas poucas alterações. Antigamente, o trabalho era desvalorizado, núcleo orientador das relações sociais, hereditariedade, religião, honra e lealdade. E viver do trabalho de outras pessoas era legítimo. E aí eu citei como exemplo o período da Idade Média, onde existia o clero, a nobreza e os trabalhadores, camponeses e trabalhadores. E aí a gente sabe que o clero e a nobreza viviam sustentados do terceiro estado, que eram os trabalhadores e camponeses. Então isso era considerado algo legítimo. A gente sabe que cada sociedade ela tem uma maneira particular de organização, de organizar, na verdade, a produção dos bens essenciais à manutenção da vida. Então, historicamente, existiram diversas formas de organização do trabalho e de produção. E entre elas, no período da antiguidade, como eu acabei de citar, possuía essas características, que era de desvalorização, a questão religiosa, a questão da honra, da hereditariedade, E aí, com o passar do tempo, isso foi se modificando e se alterando, de acordo com os acontecimentos e transformações que vieram ocorrendo ao longo da vida. Nós iremos especificar a forma de organização, econômica e capitalista, principalmente no período da modernidade. Então, nós vamos nos ater em conhecer melhor sobre essas mudanças que ocorreu gradualmente na Europa em torno do século XIII a XIX, que foi conhecido como um produto de amplo processo de mudança social, política e econômica.
E essas mudanças aí vieram o surgimento das cidades, a acumulação de riqueza, decorrente das atividades mercantis e a transição de uma base econômica agrária para a industrial. Por isso que nós iremos focar mais na concepção de trabalho nesse período da sociedade moderna. Então, aqui eu trago para vocês, inclusive, esses pontos que nós iremos especificar nesse período da modernidade, que é o trabalho tendo característica no mercantilismo e capitalismo. A noção de trabalho se inverte. Os processos de organização do trabalho. Max Weber, trabalhador livre é necessário para o capitalismo. E nós iremos abordar também sobre as ideias de Karl Marx referente a essas mudanças. Então, o capitalismo, ele se fortaleceu com a expansão comercial que ocorreu exatamente na Europa na Idade Moderna, que é de 1453 a 1789. Porém, o desenvolvimento do trabalho manufatureiro e posteriormente a criação e a incorporação das máquinas é que alteraram de maneira profunda a organização dos processos produtivos. Aí, a produção manufatureira deu início à especialização do trabalho, que ocorreu por meio da divisão de tarefas entre os trabalhadores. Assim, diferentemente da produção que era considerada artesanal, onde o indivíduo ele fazia tudo. E aí, no processo do manufatureiro, que deu início a essa organização e essa divisão de tarefa. A divisão do trabalho e a cooperação entre os trabalhadores propiciaram o aumento da produtividade e, em consequência, do capital resultante da comercialização dos produtos manufaturados. Por isso é que a gente vai entrar mais ênfase nesse período da modernidade sobre a questão do trabalho e as mudanças que ocorreram na vida social do indivíduo, exatamente porque foi onde se modificaram mais as questões econômicas, culturais e sociais. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre a ideia de Karl Marx referente ao trabalho. Autores clássicos da sociologia, assim como Karl Marx, o Emile Durkheim, eles apontam a divisão do trabalho como uma característica predominante das relações de produção das sociedades modernas ocidentais. Tais autores, eles perceberam que as sociedades tradicionais, o trabalho ele implicava o domínio de um ofício no qual o trabalhador ele exercia todas as etapas da produção. Já na sociedade moderna, segundo eles, havia uma complexa divisão do trabalho, em que os trabalhadores executavam tarefas distintas e específicas, porém complementares na produção. Aí, com a inserção gradual das máquinas no processo produtivo, ocorreu o estabelecimento de uma nova divisão do trabalho. E a partir daí, o Karl Marx ele surge com as suas teorias, criticando exatamente o sistema capitalista. E aí, surgindo aí, as teorias que dominam aí como o comunismo. Então, com a incorporação das máquinas na produção, que foi um processo em que ocorreu na Inglaterra em meados do século XVIII, conhecido como Revolução Industrial, houve a possibilidade de aumento na produtividade e também na acumulação de capital e a formação de uma indústria moderna. Aí o maquinário substituiu em grande medida o trabalho humano, pois tinha uma vantagem que superava principalmente a limitação física dos operários, enquanto estes, mesmo com longas jornadas de trabalhos, necessitavam do descanso diário para se recomporem. Já as máquinas podiam funcionar de modo ininterrupto, dia e noite, intensificando o processo de produção de mercadorias.
Aí surge a conhecida obra de Karl Marx, O Capital, onde ele vai exatamente falar sobre essa relação, né, de trabalho do capitalismo, dando características aí às suas principais ideias, que é o processo de alienação, a luta de classes, a burguesia versus proletariados e a relação de trabalho e mercadoria. Então, na sua obra, O Capital, de 1867, o Karl Marx ele aponta que a introdução dos maquinários nas indústrias não tinha por intuito aliviar ou diminuir o trabalho executado pelos operários. As máquinas elas serviam para baratear o custo das mercadorias e, por consequência, aumentar o lucro. Então, para ele, o Karl Marx, o lucro do capitalismo advém da mais-valia. Que é a diferença entre o valor que o trabalhador produz e o valor recebido na forma de salário. Isso significa que o salário não corresponde exatamente ao lucro produzido pelo trabalhador, representando tão somente um valor mínimo destinado à sua subsistência e de sua família. Então, com a incorporação das máquinas da produção, possibilitou aos proprietários industriais maior exploração dessa mais-valia, né? Pois passaram a controlar o ritmo de trabalho nas fábricas, acelerando cada vez mais o processo de produção. Então, o Karl Marx ele aponta que na organização capitalista, a alienação do trabalhador ocorre na medida em que este não se identifica com os frutos do seu trabalho. Ele sabe que esses frutos não são produzidos para a satisfação de suas próprias necessidades, mas para o enriquecimento de outro, no caso, o capitalista. Assim, Karl Marx demonstra que, no capitalismo, o trabalho deixa de ser uma forma de realização pessoal e de satisfação das necessidades humanas. Em vez disso, ele se transforma em um mecanismo de sobrevivência mínima do trabalhador e da obtenção do lucro para os proprietários dos meios de produção. Aí, né, coloco para vocês esses dois tópicos, segundo a ideia do Karl Marx: sanar necessidades, que é a divisão do trabalho, desenvolvimento de novas tecnologias, que é com o surgimento das máquinas, aí surgem novas técnicas, e aí surgem as características, né, dominadas como a mais-valia, a luta de classes sociais, a alienação. E aí a contradição, que é a criação de novas necessidades. Então, com o surgimento desse novo sistema de produção, então surge também a questão da criação de necessidades aonde, né, não se existia em períodos anteriores. Então, o Karl Marx ele faz, de fato, uma interpretação bem crítica acerca do trabalho no capitalismo, né, definindo-a como responsável pela concentração de riquezas da burguesia e também pelas condições degradantes da divisão dos trabalhadores. O Karl Marx ele entende que a divisão social do trabalho ele é produto direto da distinção das classes sociais, né, da classe social dominante, em oposição a uma classe social que é dominada. Aí, nesse sentido, né, verifica-se a existência de um conflito, né, um conflito entre tais classes. Enquanto os trabalhadores visam garantir a melhoria de suas condições materiais de existência, os proprietários industriais agem no intuito de assegurar sua posição social privilegiada e de obter lucros incessantes. Então, para Marx, o conflito de interesse entre as classes sociais antagônicas é denominada de luta de classes. E essa luta seria o motor da história, né? Ou seja, o que movimenta a história por ser a causa das grandes revoluções ou
mudanças sociais. Então, essa é uma visão bem crítica do Karl Marx referente ao sistema capitalista. Mas aí, por que a gente necessita, né, por que é tão importante, na verdade, entender um pouco sobre o trabalho e o processo de relações sociais, né, referente à característica desse processo de produção. Então, refletir sobre o que significa o trabalho hoje em nossas vidas é fundamental exatamente para compreender as relações sociais, as desigualdades existentes e até mesmo quem somos. Perceber que algumas questões que atribuímos no indivíduo estão fortemente vinculadas à sociedade como um todo, desemprego, mercado de trabalho. Ao estudarmos as organizações, os fundamentos das relações de trabalho precisam ser levados em consideração. Mesmo que muitas das críticas ao capitalismo estejam hoje fragilizadas, elas são cruciais para que entendamos a complexidade deste sistema. Agora nós iremos falar um pouco sobre os modelos de produção industrial, que são eles: Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Produção industrial. Durante o início do século XX, a indústria passava por mais um dos muitos processos de transformação. O início do uso do petróleo e da energia elétrica, além do que o surgimento das indústrias siderúrgica e química foram importantes para o período que, posteriormente, seria conhecido como a Segunda Revolução Industrial. Outro fator fundamental nesse período foi o surgimento do capitalismo financeiro, que integrava o setor industrial ao lucro dos grandes bancos. Juntamente com tais processos, houve um acirramento na disputa por lucro dentre as empresas. A partir daí, começou-se a disseminar várias novas formas de produção que visavam aumentar o lucro do patrão, aumentando a produção e reduzindo preços. Aí estes mecanismos criados para este objetivo ficaram conhecidos como modelos produtivos, as quais destacam o Fordismo, o Taylorismo e, mais recentemente, o Toyotismo. Taylorismo. Criado pelo engenheiro mecânico, o Taylor, ou Taylorismo, é um sistema que consiste na divisão do trabalho e especialização do operário em uma só tarefa. A estratégia que foi adotada pelo Taylor foi inicialmente incorporada na produção automobilística e depois se estendeu-se aos demais ramos. Pelos preceitos tayloristas, o trabalhador não teria mais necessidade de conhecer todo o processo de produção, devendo conhecer apenas procurando um aperfeiçoamento constante apenas desta parte. Em outras palavras, em uma fábrica, que fabrica sapatos, por exemplo, o operário não precisa saber toda a produção, desde a formação do molde até a colocação dos cadastros. Se um trabalhador for designado para colocar as solas do sapato, este vai aprender apenas esta função e vai procurar aperfeiçoar suas técnicas. O conhecimento de todo o processo ficaria apenas com o gerente, que fiscalizaria todos os ramos da produção. Então, no modelo de produção conhecido como taylorismo, também aí surge a questão da administração científica da produção, que aí conhecido como a organização no processo industrial. E também aí onde surge os gerentes, os fiscais, as pessoas que iriam estar monitorando o trabalhador. O taylorismo, ao mesmo tempo que aumentava a produção, barateava o processo dos produtos industrializados e especializava um funcionário a um serviço. Criava uma alienação mental do empregado, já que não só o meio de produção era sistematizado, mas também os horários de trabalho e a cobrança para
sempre produzir mais e mais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Fordismo, criado pelo Henry Ford, o mesmo que criou o Ford. O Fordismo nada mais é que uma junção prática do sistema taylorista e da facilidade das máquinas Ford, que criou uma espécie de esteira rolante, onde as peças dos automóveis passavam em frente ao trabalhador, este que tinha que fazer seu serviço dentro de um curto espaço de tempo. Então, o modelo de produção fordista, ele tinha o propósito de reduzir o desperdício de tempo e economizar mão de obra e eliminar comportamentos supérfluos dos trabalhadores durante o processo produtivo. O Fordismo proporcionou um aumento da produção de carros, o que faz com que os próprios funcionários pudessem comprá-los, aumentando o mercado consumidor do patrão. Então, maior produtividade, maiores salários, maior consumo. E aqui uma charge exatamente dando ênfase ao que seria o Fordismo, aonde ele vai aperfeiçoar o Taylorismo, trazendo principalmente essa ideia da esteira. Essa charge diz: vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Né? Aquela ideia de que o funcionário ele tem apenas uma tarefa. E aí, o processo final, né? Segundo a charge, esse trabalhador ele não tem consciência do que foi realizado. E por último, o toyotismo, criado depois da Segunda Guerra Mundial pelo japonês, né? Onde o sistema produtivo ele foi implantado pela primeira vez na fábrica da Toyota. Na década de 40, o Japão tinha uma economia pequena, se comparado aos países europeus e aos Estados Unidos. Além disso, o pequeno território do país impedia as estocagem de produtos. Desta forma, o toyotismo também, né, ficou conhecido exatamente por trazer uma nova forma de produção. Nas fábricas que seguiam este modelo, a produção estava em sintonia com a entrada de matéria-prima e com o mercado consumidor. Quando a procura era alta, eram produzidos mais produtos. Quando ela diminuía, a produção caía. Assim, tornava-se desnecessário o espaço com estoque. E aí, como se tornou desnecessário o processo de estoque, o toyotismo traz o que a gente vive atualmente, que é a flexibilização do produto, onde é produzido em, vamos dizer assim, menos quantidade e aí mais variedades. E aqui eu trago para vocês a definição do conceito apresentada pelo toyotismo. Elemento temporal: produzir bens e serviços exatamente no momento em que são necessários, não depois, para que seus clientes não tenham que esperar, não antes, para que não formem estoques. Aí aqui abaixo a gente tem qualidade e eficiência: atender a demanda instantaneamente, com qualidade perfeita e sem desperdício. Atender a demanda instantaneamente, com qualidade perfeita e sem desperdício. Exatamente o que eu falei com vocês anteriormente, né? Em menos quantidade, mais variedades, aí podendo satisfazer o maior grupo de pessoas e aumentando cada vez mais o consumo. Outra vantagem do toyotismo é que, pelo fato de sempre agir conforme a configuração do mercado, é mais fácil garantir sempre a atualização da produção. A cada tecnologia lançada, o sistema era atualizado, algo que se tornaria impossível com as técnicas anteriores. O trabalhador fabril também assumia outras funções.
Ao contrário do sistema fordista-taylorista, o operário precisaria conhecer amplamente o processo produtivo e as novas tecnologias. Isso necessitava de uma mão de obra mais qualificada e reduzia a qualidade de trabalhadores dentro da indústria. Sendo assim, o toyotismo promoveu, entre outros problemas, o aumento do desemprego. E aí eu finalizo aí com os principais modelos de produção, né? Que foi o taylorismo, o fordismo e o toyotismo. Para finalizar nossa aula, deixo para vocês as seguintes questões. Para responder, de preferência no caderno, ao final do dia, envie para mim fazer a correção. Então, ponto de partida na página 4, as 4 questões, respondam e justifiquem de forma argumentativa. Aí temos a atividade sociológica da página 6, leitura sociológica, a página 8, organize as ideias, página 9, atividade sociológica e organize as ideias, página 11, leitura sociológica, página 12 e finalizando com a página 13, organize as ideias.